Bom, estamos aí com a nossa Minerva. Como eu disse, foram muitos e-mails e muitas coisas que vocês falaram. Então, hoje, em função do nosso tempo, eu vou só apresentar os assuntos que foram sugeridos. Sugeridos não. Algumas estratégias que alguns de vocês sugeriram sobre como investir o dinheiro, alguma opinião minha sobre algumas questões. E depois eu tenho uma pergunta para fazer lá no final para vocês. Da mesma maneira que foi na terça-feira, vai ser a nossa tarefa de hoje. Ok? Então vamos começar aqui. Não sei se vocês sabem, mas a nossa universidade agora na segunda-feira, no dia 7 de setembro, vai completar 100 anos de existência. E aí eu fui procurar uma referência a essa questão, encontrei o site da própria universidade, lá em cima, na URL, vocês podem ver, 100 anos ufrj.br. O link está aí à esquerda, é fácil de gravar. Aliás, no final da apresentação, eu vou enviar essa apresentação para vocês, porque a resposta para a tarefa depende de ler essas questões. Então, do lado direito, em cima, em azul, o site em homenagem ao aniversário de 100 anos da universidade. E uma pequena parte do texto que está lá. Primeiro século da maior universidade federal do Brasil. Então, a UFRJ faz 100 anos de 2020. A data exige de nós uma reflexão sobre seu papel no passado, presente e principalmente no futuro do país. Não sei qual é o caso de vocês, mas a universidade, eu posso dizer, ela, por volta dos meus 30 anos de idade, eu entrei na universidade por volta dos 20, mas só me formei beirando os 30 anos. Eu posso dizer que ela salvou a minha vida. Ela me deu uma coisa que vocês vão ver a diferença que é. Ela me deu um diploma de curso superior, meu primeiro diploma de curso superior. Isso fez muita diferença na minha vida e vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar em relação a isso. Mas muito mais do que isso, já é um lugar onde eu já estou quase me aposentando. É um lugar onde eu aprendi muita coisa sobre vida, muita coisa sobre convivência, com essa experiência que eu tenho como professor, principalmente de ter tido a bênção de ter criado uma disciplina como essa, que eu acho que é importante para os alunos, tem sido muito importante para mim. Tenho usado o conhecimento que vocês me ajudam a adquirir para prestar um serviço voluntário que me faz aprender cada vez mais sobre essa questão. Então, a universidade está muito relacionada à qualidade de vida que eu tenho hoje, em termos de renda, em termos de bem-estar mesmo, em termos de relacionamento com o mundo. Tudo que eu faço hoje depende direto ou indiretamente de eu ter feito a opção de ter feito um curso superior, e eu fiz a mesma opção que vocês. Do lado esquerdo embaixo, uma foto lá da época do Império, o nosso prédio da Praia Vermelha, é um prédio histórico. Ele tem ele está muito entrelaçado lá com a história do Império, e eu sugiro, eu tomei conhecimento desse site aí hoje, eu sugiro dar uma olhada, porque você atravessar o centenário da universidade estando como aluno de graduação, eu acho que é uma coisa muito bacana. Então eu sugiro dar uma olhada, pelo menos ter uma ideia de quando a gente não só vai ser o dia da independência, mas vai ser também o dia que a universidade vai estar fazendo 100 anos. Eu acho que é uma data muito bacana. Eu acho que merece a reflexão aí que ele está sugerindo. Ok? Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Por favor, professor. Como eu sou muito crítico, esses 100 anos, em relação aos demais países da América do Sul, é uma coisa pífia, porque foi o último país a ter uma universidade na América do Sul. Tá? Então, esses 100 anos, para mim, é galho fraco. Ok. A gente já podia ter feito esses 100 anos há mais tempo, né? Há bem mais tempo. Isso. Bom, de qualquer jeito, é uma data... Antes tarde do que nunca. É uma data que me emociona. A minha filha mais velha, ela está nesse ano passando de 17 para 18 anos, está concluindo o terceiro ano do ensino médio.
Então, se por acaso ela optar por fazer para o UFRJ e passar, ela começa a estudar no ano que vem. E aí, desde que ela nasceu, eu já tinha feito essa projeção que, por volta da idade dela de entrar na universidade, a universidade estaria completando o seu primeiro centenário. Então, é uma data bem Mas emocionante para só, mim. só complementando, Por favor, professor. A universidade ela não existia como universidade, mas existia cursos isolados. O meu avô, por exemplo, em 1916, se doutorou em medicina, mas era uma faculdade de medicina. Tá? Depois, mais tarde, ela foi incorporada, juntaram uma meia dúzia de 3 ou 4 faculdades e constituíram uma universidade, né? Enquanto os outros países da América do Sul já tinha nascido universidade. Então, a gente é meio atrasado aí no bonde da história. Ok, saudação feita para nossa universidade. Eu vou seguir aqui com a apresentação. E já viu que o que eu tinha preparado não vai funcionar, mas não tem problema. Bom, a atividade da aula passada, eu tinha deixado essa tarefa para terça-feira, né, que eu chamei de hoje lá. Como você investiria R$100.000 e por quê? Responderam o e-mail. Então, houve muitos assuntos e como eu deixei para responder os e-mails hoje, eu pensei que vocês iam colocar coisas pequenas, mas houve uma proliferação de questões que eu achei muito bacana. E eu sou incapaz de fazer uma apresentação, digamos assim, considerando tudo em meia hora, 40 minutos, 45 que seja, e falar de tudo, não dá. Então eu vou apresentar os assuntos, vou enviar o slide para você, e aí a sua tarefa hoje vai ser sugerir alguns desses itens como aprofundamento, e dentro do que eu souber eu vou tentar falar ou chamar alguém para falar para vocês, tá? Então, vou desfilar aqui algumas coisas que vocês escreveram. Algumas pessoas sugeriram investimento em poupança e não vejo problema nisso, tá? Mas algumas pessoas sugeriram aportes relevantes, digamos 70% do valor, né? Algo como 50, 60, 70 mil reais, 80 mil reais em caderneta de poupança, e inclusive com a justificativa de que não era uma pessoa muito não era conhecedora das questões da Bolsa de Valores. Alguns sugeriram conversar com o gerente do banco, por exemplo, que é uma coisa que não é muito recomendado para quem faz um curso de educação financeira. Uma das primeiras coisas que a gente exorta nesses cursos é atenção, fujam dos bancos para fins de investimento. Banco é só para a gente receber dinheiro e fazer os pagamentos. Investimento sempre é em corretoras de valores. Né? E aí tem algumas corretoras que operam gratuitamente, na maioria dos casos. Então, assim, ficou bem clara para mim a percepção de que algumas pessoas da turma estão com iniciação zero em investimentos, o que não é problema, mas eu só preciso que você aponte isso, né? Professor, eu quero aprender a investir em bolsa, eu quero aprender a diferenciar ações de fundo imobiliário, entender como avaliar o risco de uma ação, como avaliar o risco de um fundo imobiliário, que sites existem e tudo mais. Tá? Então, poupança foi citado. Eu não vejo problema, como eu disse, desde que seja um valor baixo e destinado para fundo de emergência. E aí, algumas pessoas, pelo que eu vi, a forma como escreveram, têm uma boa ideia do que vem a ser fundo de emergência. Outras pessoas citaram a poupança sem ligar a poupança à existência de um fundo de emergência, o que sugeriu para mim que a pessoa não sabe o que é um fundo de emergência, para que serve e como determinar o valor dele. Então, é um assunto que a gente pode tratar, fundo de emergência. Alguns sugeriram fundo de investimento imobiliário. As pessoas estão chegando, eu tenho que interromper para ir lá e entrar. Opa, mais um. Então, algumas pessoas sugeriram os fundos imobiliários, que também são chamados de FII no singular, FIIs no plural.
né? Fundos de investimento imobiliário, quer dizer essa sigla, ou simplesmente fundos imobiliários. Então, é um tipo de investimento, a gente chama uma classe de ativo muito, muito bacana, tem inúmeras vantagens. Uma delas, por exemplo, é ter 100% dos rendimentos em qualquer valor livres de imposto de renda, pessoa física. Então, você pode ter uma renda aí, digamos, de R$20 mil por mês em aluguéis de fundo imobiliário, zero imposto de renda, pelo menos até agora, ok? Então, é um tipo de investimento muito bom. A maioria dos fundos imobiliários paga um dividendo que a gente chama de proventos ou aluguéis, ali na casa dos 0,4%, 0,5% ao mês. Eu conheço alguns fundos imobiliários, alguns não, eu conheço um fundo imobiliário que está pagando 0,7%, 0,8%, às vezes paga 1% ao mês. E assim, tem fundos imobiliários bem baratos, bons e bem baratos, aí na faixa de R$90 a cota. Tem fundos imobiliários um pouco mais caros, que você tem que pagar aí quase R$250 por uma cota. Mas é algo assim, você coloca dinheiro lá, no mês seguinte você já está tendo dividendos, que a gente chama de aluguéis. Tá? E todo aluguel de fundo imobiliário é livre de imposto de renda. Isso é muito importante. Alguns sugeriram os ETF, que são os Exchange Traded Funds, que são replicadores de índice. Por exemplo, você pode ter um ETF que replica a Bolsa Americana. Por um acaso, lá no meu início, hoje eu não compraria ETF, mas lá no meu início eu estava aprendendo a investir, aí eu quis saber como se comporta a Bolsa Americana em relação à Bolsa Brasileira. Então eu comprei uma cota de um fundo que replicava a Bolsa Americana e uma cota de um fundo que replicava a Bolsa Brasileira, R$500 o valor de entrada nesses fundos. Nunca comparei isso, mas se eu colocar num gráfico eu vou ver o sobe e desce da Bolsa Brasil e Estados Unidos. Como não é muito dinheiro, comprei uma cota só e esqueci, ele está lá. Ele serve para mim mais como uma referência. Tá? Eu tenho uma certa restrição. Eu vi que muitos de vocês falaram sobre fundos multimercados, fundos de ações, fundos agressivos, fundos passivos, fundos ativos. Eu não gosto de fundos porque eu aprendi a investir em ação e aprendi a investir em fundo imobiliário. Então, eu vou direto a gente chama isso de stock pickers, ou pegadores, coletadores de ações. Você vai no mercado e pega o que você quer. Eu prefiro não pagar para alguém fazer isso. Tem vantagens e desvantagens. Quando você entra num fundo, você pelo menos tem a percepção de que tem pessoas ali que estão 24 horas dedicadas a ficar olhando uma tela de computador, às vezes 2, 3, monitorando o mundo inteiro e tomando decisões por você. Okay? Então as pessoas defendem que um fundo tem a tendência de subir muito, ou a tendência de, quando tiver queda, não cair muito. E eu concordo com isso. Tá? Mas eu prefiro não pagar taxa. Todos os fundos praticamente têm taxa de administração, mesmo que muito pequenininha, e eu prefiro pegar meu dinheirinho e ir lá e comprar ação por mim mesmo. Eu tenho condições de mostrar para vocês, pelo menos em nível introdutório, como escolher das 400 e poucas ações que tem no Brasil. Você já reduz isso para 77 ações que compõem o Ibovespa, e ali dentro do Ibovespa você tem uma setorização que você já tem como, de alguma forma, sinalizar ações para crescimento ou ações para dividendos. Então, só com base nisso que eu acabei de falar, você já tem aí boas condições de escolher algumas ações, principalmente com pouco dinheiro, que normalmente não é o caso dos fundos. Você precisa aí de R$500 para entrar, R$1.000 para entrar, 5 mil, 10 mil, 20 mil para entrar no fundo. Tá? E ainda disso, você paga para um gestor, para uma equipe de gestores para fazer a administração. Fundos atrelados ao ouro, eu tenho uma percepção sobre ouro. Eu não gosto de ouro como investimento. Tem pessoas que gostam muito. Se alguém aqui assiste aí ao YouTube, só um momento. Bruno Perini, vocês devem conhecer, alguns de vocês. Bruno Perini é um ex-oficial do Exército que deixou a carreira no posto de capitão e se tornou milionário e vende muito conteúdo. Vende não, ele oferece muito conteúdo no YouTube e ele é um ferrenho defensor de ouro. Ele está fazendo a reserva dele em ouro. E aí ele gosta muito de fazer um ou outro vídeo defendendo esse ponto de vista, tá? E combatendo algumas ideias contrárias
ao que se fala, ao que se pensa sobre ouro. Uma delas, por exemplo, uma crítica forte ao ouro, é que ouro não dá dividendos como ações, por exemplo. Que normalmente ações, fundos imobiliários, você paga alguma coisa, assim como o ouro, as cotas e as ações vão variar, vão ganhar valor ao longo do tempo, como o ouro, como eu disse. Porém, ações e fundos imobiliários dão filhotes, ou seja, elas têm rendimento que você usa para reinvestir e comprar mais ações e mais fundos. E isso é quem defende as ações e fundos contra o ouro. Porém, o ouro tem uma extrema previsibilidade de ganho de valor ao longo do tempo e como reserva de valor é muito importante também. Então tem quem gosta e quem não gosta. Eu não estou nem num lado nem no outro, eu simplesmente não estou afim de mexer com ouro, não é para mim, eu não tenho grana assim para preservar como o Bruno Perini, que tem muito dinheiro de uma hora para outra, aí ao longo de 10, 15 anos ele enriqueceu muito com base nesse conhecimento que a gente está falando aqui de finanças pessoais. Ações com expectativa de crescimento, eu estou falando até que está passando aqui. Ações com expectativa de crescimento, e aí alguém referenciou lá curto e médio prazos e ações que servem como pagadoras de dividendo. Então, essas são questões importantes, o prazo que você vai investir em ação e escolher ações que geram dividendos. Existe um índice aqui no Brasil chamado IDIV, I de índice de dividendos. Esse índice ele reporta as ações que melhor pagam dividendos e que têm maior liquidez. Então, se o seu enquadramento para compra de ações é para comprar ação e manter no seu portfólio, que alguns citaram aí, chama buy and hold, os holders, aqueles que seguram a ação até a sua aposentadoria. Tem gente que gosta muito disso aí. Além de ações de crescimento, também as ações que pagam dividendos, chamadas vacas leiteiras. Né? Então, tem maneira de você escolher ações que pagam melhores dividendos. E tem ação que está pagando aí 15% por ano de dividendo. 10, 8, 9%. Isso é muita coisa. É muita coisa. 9, 8% ao ano de dividendos. Então, tem como você escolher ações que são boas pagadoras de dividendos e tem uma ferramentazinha que você descobre como obter essa informação. Alguns falaram sobre o fundo de emergência, como eu disse lá no início, relacionados lá à poupança. Outros atrelaram o fundo de emergência a CDB de liquidez diária, que vem logo a seguir. E CDB de liquidez diária, se não me engano, o valor de entrada é baixíssimo, é R$100, se não me engano. O Banco Inter, por exemplo, oferece isso. Tá? Alguns citaram Tesouro Direto pré e pós-fixado, então a diferença se vai ser antes com ou sem interferência da inflação. Né? Então, quem investe no pós-fixado tem uma ideia de que a inflação vai cair, por exemplo, então é um conhecimento que a gente tem que ter. Alguns citaram carteira de ações. Eu ainda não tenho muita experiência em formar a carteira de ações. Eu assisto a vídeos, observo algumas boas ações, que hoje em dia eu estou muito focado em dividendo. Não tenho muito interesse com ações de crescimento, porque eu já passei da metade da minha vida, digamos assim. Eu não tenho muita expectativa de ganhar com prazo. Eu quero colocar o dinheiro e durante o ano receber lá 8, 9, 10% de dividendo. É o momento de vida que eu estou agora. Mas vocês, por exemplo, que estão com média de idade, pelo que eu vi, de 28 anos, ações com potencial de crescimento são melhores do que ações de dividendos. E aí você tem que ver qual vai ser o seu caso. Foi citado o ouro físico, como eu tinha falado há um tempo atrás, e colecionáveis, quer dizer, obras de arte ou qualquer tipo de coisa que você compra para vender um tempo depois. Né? E aí, poxa, uma infinidade de coisas que você poderia comprar com esse objetivo. Eu coloquei investimento entre aspas, né, que a pessoa citou que pegaria parte do dinheiro e investiria em viagem ou lazer. E embora, por isso eu coloquei o investimento entre aspas, eu não gosto muito de associar a palavra investimento a esse tipo de coisa. Por exemplo, você vai fazer um curso, aí o cara do curso lá fala, o investimento é R$1.000. Eu acho que ele poderia falar, o valor do curso é R$1.000. Porque
A palavra investimento está muito associado a esse retorno, e aí no caso não financeiro, mas de bem-estar, né? Você investe na sua vida, na sua carreira e tudo. Eu não gosto muito de associar, e já vi algumas pessoas que pensam assim. Então eu entendi a palavra investimento como investimento financeiro. Você coloca a grana para receber depois um valor maior ou receber dividendos, tá? Mas a justificativa dessa pessoa eu achei muito bacana, porque a pessoa estava falando em contemplar presente e futuro. Então essa pessoa pegou parte do valor e jogou em investimentos, assim, financeiros mesmo, e parte ela, entre aspas, investiu em si, no seu bem-estar. Eu achei interessante a defesa dessa pessoa, porém não concordo muito com esse termo, mas foi o que apareceu e eu acho interessante colocar aqui. Então, fundos atrelados ao ouro, né? O ouro valorizou, o teu fundo valoriza. O ouro desvalorizou, o seu fundo desvaloriza. Investimentos de longo prazo como tesouro direto, e aí eu queria fazer uma observação. Eu discordo um pouco de longo prazo associado a tesouro direto. Já foi uma boa ideia, hoje em dia não é muito. Entretanto, digamos, uma pessoa extremamente conservadora. Essa pessoa treme quando ouve falar de Ibovespa, se não me engano, caiu. Ontem ou hoje, acho que caiu 2%, alguma coisa assim. Então, esse negócio de sobe e desce de Ibovespa, se isso afeta você em um ponto extremo, então isso aí é para você, longo prazo, pensar em tesouro direto. Ok. Mas cabe ressaltar que o tesouro direto está dando um rendimento bem baixinho. Tá? Fundos de ações, como eu disse há pouco tempo aí, eu não gosto quando tem a palavra fundo, tá? Porque você está pagando alguém para fazer para você o que você pode fazer, desde que você tenha educação financeira, desde que você estude esse assunto de investimentos. Se não me engano, turma passada, 2019-2, a gente fez eu coloquei a turma para abrir conta no Banco Inter e na corretora Clear. E aí as nossas aulas foram como apertar lá os botões, como mandar o dinheiro para a conta, como escolher ações, como esperar ela subir de preço para vender e ganhar aquela diferença e tudo mais. Então, eu não gosto de fundo de ação. Corro disso. Tá? Mas tem gente que gosta, e algumas pessoas colocaram também como justificativa não ter tempo para fazer esse estudo. Então, nesse caso, ok, escolher um bom fundo que tenha uma gestão muito boa e com uma taxa de administração baixa seria uma boa opção. Tá? Tem uma menina chamada Isabela, de vez em quando ela vem aqui para fazer uma palestra para mim, ela ama falar sobre fundos e principalmente de fundos de previdência privada, que eu também não gosto, embora eu tenha dois fundos de previdência privada no meu nome e um no nome da minha filha. Mas foram ações que eu tomei há 15, 20 anos atrás. Tá? Fundos de gestão ativa, quer dizer, pessoas que estão lá comprando e vendendo o tempo inteiro, né? Tem esse tipo de característica, e tem fundos de gestão passiva, que são parecidos aí com os ETFs, né? Eles seguem um determinado índice. Então, um fundo de gestão passiva baseado no Ibovespa, por exemplo, Ibovespa subiu, o fundo vai valorizar. O Ibovespa desceu, ele vai desvalorizar. Então, gestão ativa. Fundos multimercado, eu não sei direito falar sobre isso, mas ele, por ser multimercado, ele tem a característica de diluir risco. Então, já foi, eu quando, muito tempo atrás, sei lá, uns 20 e poucos anos, eu ouvia muito mais falar de fundo multimercado do que agora. Como o conhecimento está muito divulgado, a ideia que o fundo multimercado traz de diluir risco, ela está razoavelmente fácil de fazer você mesmo, se você souber escolher ações, que é o propósito dessa aula, um deles. Né? Então, mas a ideia do fundo multimercado seria diluir risco. Fundo de ação agressivo, tem o tal do Alaska Black aí, que todo mundo fala, né, que é um fundo altamente tarja preta, para fortíssimas emoções. Não sei falar sobre ele, mas é um tipo de fundo de ação agressivo e tem feito alegria e tristeza de muita gente. Né? Então tem que saber lidar com isso, e realmente são pessoas que estudam muito isso, principalmente análise técnica, e aí fazem lá operações de compra e venda baseada em lógica de computador, essas coisas todas, para acertar aí o timing na hora de comprar e vender ações. Só que eu acabei de assistir a um vídeo que um aluno indicou, acho que foi o Igor, se não me engano, não lembro do nome, que ele assistiu a um vídeo e falou lá que tem algumas pessoas que têm
a corretora com um servidor muito próximo da bolsa, fisicamente, né, no prédio do lado, para que o tempo de retorno do envio das ordens de compra e venda seja o mínimo possível. Mesmo considerando a velocidade da luz, o fato da corretora estar perto da bolsa influencia muito no tempo de resposta da compra e da venda. Então isso para mim é uma loucura muito grande. Mas tem gente que gosta de fazer isso e massivamente baseado em modelos matemáticos. Eu estou fora disso, eu prefiro escolher uma ação que esteja num preço razoável para me dar dividendos e ficar colhendo dividendos aí ao longo da vida, da minha vida, que eu tenho aí mais 40, 50 anos para viver. Okay? Alguns citaram LCI e LCA, letras de câmbio do agronegócio, letras de câmbio imobiliárias. Elas são um tipo de renda fixa e tem uma característica muito importante que são isentas de imposto de renda. São muito parecidos com o CDB, só que o CDB tem o rendimento um pouco maior do que elas duas, porém com o imposto de renda começa a ficar muito próximo ali do LCA e LCI. Eu particularmente, depois que eu aprendi a comprar e vender ações, entender o mercado do fundo imobiliário, eu nem penso em renda fixa. Tá? Isso tem algumas considerações, é um erro de estratégia, depois eu falo. Mas, assim, não me interesso por renda fixa, de forma alguma. O Ibovespa caiu aí dos 120, se não me engano, para 60 mil pontos, 70 mil pontos, perdeu muitos pontos aí na época da pandemia, lá perto do dia 11, 13 de março. E a minha emoção em relação a isso foi praticamente zero. Zero. Eu só estava assim, caramba, estou vivendo uma história. E estava assistindo a tudo com bastante interesse. Circuit breaker o tempo inteiro, né? A bolsa parando de operar o tempo inteiro, para quando cai 10 pontos, 10%, 10 pontos percentuais, o mercado para, esfria a cabeça meia hora, depois retorna. Então tem gente que vive uma vida e não vê um negócio desse acontecer. A gente viu aí acontecer várias vezes na pandemia. Então está sendo uma escola de aprendizagem o fato do mercado e algumas ações com mercado baixo, algumas ações excelentes, muito baixo o preço, como foi dito excelentemente aí por um de vocês ou dois, sugeriram compra de Itaú. Itaú está muito, muito barato. Okay? Então é uma ação excelente que deveria estar aí na casa, não lembro, de R$20 mais ou menos, e está na casa dos 10. Então está um preço muito descontado. Né? Então tem alguns vídeos no YouTube que você vai ver assim, faça a sua aposentadoria agora só com base em Itaú, porque está uma excelente opção de compra. Mas tudo envolve risco, né? Tudo pode dar errado, a gente tem que lembrar disso. Conta de poupança como fundo de oportunidade é uma ideia diferente do fundo de emergência, embora na minha cabeça eu consigo, nas minhas finanças pessoais, como contador, eu consigo entender as minhas contas, eu consigo fundir no mesmo fundo um fundo de oportunidade e um fundo de emergência. Mas o fundo de oportunidade, se não me engano, está aí nesse azul do lado direito, que eu vou falar do Primo Rico, o Thiago Nigro, um outro aí bem famoso, e ele deixa 1/4 do dinheiro dele nesse fundo de oportunidade. Então, é uma estratégia bem interessante. Vou falar dele lá. Só um segundo. Eu acho que hoje eu vou passar um pouquinho do tempo que eu queria, mas é que vocês escreveram muito. Eu achei muito maneiro. Já até me perdi aqui. Conta de poupança como fundo de oportunidade. Então é interessante você ter grana à vista para poder comprar ações. Não vou lembrar aqui. Quando teve o Brumadinho, né, o mercado estava todo certinho e a Vale foi lá embaixo. Só a ação da Vale, quando teve a barragem. Né? Então, esse Thiago Nigro que eu falei aí, ele fez uma ação social. Achei bacana até o que ele fez, se é que foi verdade. Ele sabia o que estava acontecendo. A Vale é uma empresa internacional, ela é uma excelente empresa. Aí o preço da Vale foi lá embaixo. O que ele fez? Ele tem 1/4 da riqueza dele em caixa. E para você ter uma ideia, só numa corretora, se não me engano, aqui ele mostra nos vídeos, ele tem 23 milhões, se não me engano, só numa corretora. Que é o quadro que ele mostra para ensinar os outros a vender e comprar ação.
ele pegou muito dinheiro e comprou Vale lá na queda que ela teve por causa de Brumadinho. Passou um pouquinho, como sempre ocorre, né? Vale uma empresa maravilhosa, o que aconteceu? Ela subiu, então ele comprou com ela lá embaixo e vendeu com ela lá em cima. Ganhou muito dinheiro, encheu o rabo de dinheiro. Aí o que ele fez? Fez disso um case, doou o dinheiro que ele ganhou de lucro para as vítimas de Brumadinho e explicou isso para as pessoas, como é que ele fez, por que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro em questão de semanas, porque ele sabia o que estava acontecendo. Então, ter uma conta de poupança como fundo de oportunidade é excelente em termos de estratégia de investimento, excelente, tá? Mas, por exemplo, eu não tenho como. Minha grana hoje em dia não tem como eu ter um caixa aí, sei lá, de 15, 20, 30 mil reais para ficar esperando oportunidade. Mas tem gente que tem. Tá? É uma boa. Alguns citaram. Compra e venda de ações. Então, alguns de vocês citaram o Day Trade, Swing Trade e Buy and Hold. Qual é a diferença dos três? O Day Trade é um tipo de operação que você compra e vende a ação no mesmo dia, e você tem uma tributação de imposto de renda, se não me engano, de 20% sobre o seu lucro, qualquer que seja ele. Então é uma coisa muito arriscada, eu não gosto muito, você tem que ficar olhando lá o pontinho subindo, subiu 5 centavos, desceu 10 centavos, subiu R$1, desceu R$2, é uma coisa muito estranha, eu não gosto, mas tem gente que gosta. O que eu tenho para falar para vocês é que a maioria das pessoas condena o day trade. Então você tem que aprender muito sobre isso, e você demora muito para ter algum rendimento. E aí estamos falando, sei lá, dependendo da grana que você investir, você opera, digamos, se não me engano, o day trade começa a funcionar uma hora antes, mas eu não sei. Fica operando 1, 2 horas, 3 e ganha aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo da grana que você estiver investindo, 20 mil, 30 mil, sei lá, tá? Mas pode perder também. Swing trade. Swing é balanço em inglês, né? Aquela ideia de que vai e volta, você compra e vende em dias diferentes. Tá? Então, de alguma forma, você aproveita a subida dos valores da ação e ganha alguma coisa por isso. Eu me apaixonei quando eu entrei no mercado de ações, isso me fez encher os olhos e é uma das coisas que eu estava ensinando para os alunos. Então, meus primeiros swing trades que eu fiz, que eu ganhei dinheiro, eu ganhava assim R$40, R$100, R$200 nessas coisas, e achava isso muito bacana, né? Mas perdi o saco, porque você tem que ficar acompanhando e eu não gosto mais disso. Eu gosto de comprar ação, esquecer, esperar o próximo mês para tirar dinheiro do meu salário e colocar em ações para o longo prazo. E o buy and hold, né? Comprar para manter. É o que eu estou agora, os meus livros que eu tenho lido para minhas finanças pessoais, é esse tipo de estratégia. Eu quero escolher boas ações. Como eu disse, hoje eu prefiro ações que pagam dividendo. Não quero saber se ela vai crescer ou não. Se crescer, ótimo. Mas eu quero ação para me dar 7, 8, 9% ao ano, todo ano. É isso que eu quero a partir de agora, por causa da minha idade. Tá? Alguns falaram sobre algumas ações boas para dividendos, e aí citaram o Itaú, como eu já tinha falado. Esse DY é a sigla de Dividend Yield, um dos mais importantes indicadores que a gente chama fundamentalistas das ações. Então, Itaú hoje estava com dividend yield de 5,3%. Quer dizer, quem tem hoje uma ação do Itaú e manteve essa ação por um ano, contando de hoje para trás, ganhou 5,3% do valor dela. Que eu não lembro, mas eu acho que está na faixa dos R$10. Então, de um ano para cá, se você manteve a ação na sua carteira, você ganhou 5,3% do Itaú. Lembrando que tem algumas regras de imposto de renda que vendas de ações dentro do mês até R$20 mil, o lucro não paga imposto de renda. Tá? É preciso uma sessão só para isso daí. Não dá para falar assim em 2 minutos, não. Bradesco com dividend yield de 8,2%. Então lembra que eu falei, eu quero ações assim, para me dar 8, 10, 12, quem sabe, 7% ao ano. Isso aí eu construo a minha vida em torno disso. Tá? Então foram 2 ações citadas aí por quem falou em ações boas para pagar dividendos. E aí eu lembrei de um vídeo que eu assisti, não tem muito tempo, não deve ter aí, tem com certeza menos de um mês. É um funcionário público da área do direito, ele
funcionário do estado de São Paulo, e ele tem um canal que fala sobre ações, mercado financeiro, e ele fala, chega a brilhar os olhos. Ele lançou um vídeo agora que fez referência a um estudo da Economática, se não me engano, que apontou as 20 ações que mais pagaram dividendos consistentemente nos últimos 5 anos. E aí ele comentou as 3 ações desse reporte lá da Economática. E falou sobre a Comgás, a Companhia de Gás de São Paulo, se não me engano, que vem apresentando, em média, 15,15% ao ano nos últimos 5 anos. 15,15% em dividendos. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Então, Comgás é a queridinha aí em termos de dividendo. Por sinal, uma ação muito cara. A maioria das ações que eu conheço não passa dos R$80. Maioria. Tá? Essa ação, se não me engano, está quase 200. Significa que ela é muito procurada, o preço sobe muito. Tá? Então, é uma ação que eu não conhecia, Comgás, Companhia de Gás de São Paulo, 15% ao ano, consistentemente nos últimos 5 anos. Sanepar, a Saneamento do Paraná, que hoje está com um dividend yield de 1,8, quer dizer, foi uma coleta que eu fiz hoje, tá? Mas é a segunda ação que mais paga dividendos. Ela tem sido uma ação que, as sobrazinhas que eu tenho, eu compro muita Sanepar, muito assim, né, dentro do meu orçamento. É uma ação relativamente barata, está menos de R$10, se não me engano. Hoje, o dividend yield dela é 1,8, ou seja, quem manteve a ação de um ano até agora ganhou 1,8, mas ela é a segunda que mais pagou dividendos. Tá? Eu acho que está na faixa aí de 9% ao ano, consistentemente, em média, nos últimos 5 anos. E a terceira empresa que mais tem pago dessa lista é a Taesa, de distribuidora de energia elétrica, se não me engano, e se não me engano de São Paulo. É a terceira ação que mais tem pago dividendo consistentemente nos últimos 5 anos. Então, esse é o tipo de informação que hoje está me chamando a atenção. Quando eu tenho uma grana que eu coloco no meu orçamento todo mês para investir em ação. E aí eu procuro saber as ações que estão melhores em termos de dividendo e vou atrás delas. Alguns citaram o Selic, eu coloquei aí, eu nunca lembro o que quer dizer, né? Mas é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é uma taxa de referência de juros aqui no Brasil e nunca teve tão baixo. Então, o fato da Selic estar baixa significa que CDI vai estar baixo, significa que renda fixa vai estar baixo, e eu estou falando de baixo em torno de 2, 3% ao ano, no máximo 3% ao ano. Então você compara aí uma Comgás com 15% ao ano e 2% ao ano. Olha a diferença, renda fixa, renda variável. Tá? Então eu corro de Selic. Tá? Eu não quero saber, foi o meu primeiro investimento, como a maioria de vocês vai ser, fazer tesouro direto, mas assim, muito monótono demais, não quero mais. Tá? Então, mas para caixa de oportunidade é interessante. Lembrando que nessa pandemia aí, algumas pessoas precisaram tirar o dinheiro do Tesouro Direto e não conseguiram, o governo segurou, tá? Então isso foi comentado aí em alguns vídeos, eu achei isso muito estranho. Você está com dinheiro lá, no contrato está dizendo que você pode pegar e o governo não deixou. Não sei como é que isso está agora, mas assim, eu estou fugindo do Tesouro. Tem até uma graninha pequenininha lá, mas achei bacana para entrar nesse mundo, mas eu gosto muito de mexer com ações e fundos imobiliários. Alguns citaram a liquidez do investimento. Alguns investimentos têm uma liquidez mais ou menos rápida, né, de D+2, quer dizer, a operação na bolsa que você faz hoje, daqui a 2 dias, ou vai sair o dinheiro da sua conta, ou vai entrar se você vender. E tem alguns que são D+30, quer dizer, exige um planejamento muito maior. Você fazer a operação de venda de alguma coisa, ele só vai entrar na sua conta daqui a 30 dias. Então, é uma questão importante para prestar atenção. De novo, investimento em aspas, né, em imóvel. Eu achei muito bacana a forma como a pessoa justificou isso. Então, de novo, não é um investimento para mim hoje em dia, eu já mudei meu pensamento em relação a isso, mas a pessoa justificou com essas palavras, né? É o porto seguro da minha família, é um lugar para habitar. Repara, essa pessoa usou um verbo interessante, né? Habitar em vez de morar. Então percebe que é uma pessoa com um relacionamento muito muito emotivo em relação a colocar dinheiro em casa. Hoje em dia eu não gosto da ideia de ter imóvel no meu nome. Tenho 2, não gosto dessa ideia mais.
Tá? Hoje em dia, se eu tivesse que optar, eu optaria por aluguel para sempre. Mas eu percebo em algumas consultorias que eu faço como as pessoas ainda estão arraigadas essa questão de ter uma casa, por essas razões. Porto seguro, família, não depender de contrato de aluguel que está toda hora mudando. Um advogado que é atendido por mim, ele falou: Luiz, no Brasil as regras que regem o inquilinato são muito cruéis para o inquilino. Então eu fiz de tudo e comprei minha casa. Então são alguns argumentos a favor de ter o imóvel. Eu não gosto muito. Tá? E essa pessoa também falou que depois de resolver essa questão inicial, ela encararia o investimento como gerador de renda. Foi citada a correlação entre diversificação e risco, que é muito importante. Eu acho isso aí muito importante. Se você puder assinalar isso aí para a gente estudar um pouco mais, porque Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários envolvem risco. Okay? Sem risco, você não vai crescer. Sem risco, você vai crescer pouco. Então, você precisa entender risco, e uma das maneiras de você diluir risco é fazendo diversificação. E como diversificar? Né? Então, isso é muito interessante. Depois que você começa a entender o que é um Ibovespa, o que é um IDIV, o que é um IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, como é que você balanceia renda fixa e renda variável, e a renda variável entre ações e fundos imobiliários. Então, é uma coisa que você precisa saber antes de investir, e a minha sugestão é que você tenha esse tipo de aprendizagem com apenas R$150 e não mais. Compra lá uma cota de fundo imobiliário, 2 ou 3 ações, e observa isso durante um tempo. Isso não vai fazer diferença para você, R$150 uma vez só, mas você vai ter muita aprendizagem. Né? É só você pegar esse número, 150, e multiplicar por 100, por exemplo. É como se você tivesse lá R$15 mil. Aí você observa o 15 mil subindo e descendo. É diferente de você estar com 15, 20, 30 mil reais, como foi na pandemia, e o valor virar 10 mil, 5 mil reais. E aí você está passando por isso pela primeira vez. Tá? Foi a minha primeira vez de queda acentuada, mas eu tive muito estudo antes. E aí a minha emoção foi praticamente zero. Eu achei mó barato. Eu só lamentei não ter mais dinheiro para entrar e comprar mais. Mas é um tipo de coisa que você precisa de treino, de tempo para entender. E diversificar a sua carteira é bom para diminuir risco, e aí tudo melhora para você. É muito importante. Alguns sugeriram o Nubank como fundo de emergência. Eu achei fantástico, eu concordo 100%. O Nubank, para mim, é a melhor coisa para fundo de emergência. Melhor que LCI, LCA, CDB de liquidez diária, pode ser lá 200% do CDB. Eu não ligo para isso. A questão é que você pega teu celular, manda o dinheiro para o Nubank, no dia seguinte ele já está rendendo. Isso é ótimo. Entendeu? Isso é ótimo. Precisou do dinheiro, manda ele para lá. Não precisa fazer operação nenhuma, é só depositar o dinheiro. Então, para mim, o Nubank é o melhor fundo de emergência que existe. Pela facilidade, alguns de vocês citaram isso, eu achei bacana. Não foram poucos, que pelo discurso que eu observei, do que vocês escreveram, que vocês já estão não estão zerados em termos de bolsa de valores. Isso é uma boa informação. Estratégia de investimento, né? Alguns falaram lá, por exemplo, 50% em ação, 50% em fundo imobiliário. Isso é uma questão interessante. Eu ainda não tenho uma posição sobre isso. Eu fico assistindo a muitos vídeos, então, em um determinado momento da minha vida, eu estou muito influenciado para fundo imobiliário. Eu vou lá e escolho fundo imobiliário, outras horas eu vou e escolho ações. Para mim, os dois são maravilhosos. Tá? Só que você tem que saber que o fundo imobiliário ele tende a render ali para os 0,5% ao mês, quando muito bons. Tá? Então, 0,4%, 0,5% ao mês de fundo imobiliário, de rendimento, zero imposto de renda. As ações, algumas estão abaixo disso, 3%, 4%, 5%, tá? Por cento ao ano, né? Que dá aí menos do que 0,5% ao mês, porém, pode chegar lá, 8%, 9%, 10%, 15%, como vocês viram. Então, tem hora que eu estou mais para um lado, tem hora que eu estou mais para o outro. Previdência privada, um ou outro citou. Eu achei isso interessante, porque eu, pessoalmente, eu tenho 2 previdências privadas. Ambas foram feitas, uma foi feita há quase 30 anos atrás, né? E outra foi feita porque quando eu comprei esse apartamento que eu estou morando agora, eu tinha que ter um produto qualquer da Caixa, eu pedi para que fosse uma previdência privada.
E eu não gosto porque paga muita taxa e não tem valorização boa. Tá? Então eu tenho algumas restrições, mas é um bom produto para fins de sucessão, por exemplo. E aquela menina que eu falei, que é a Isabela, ela defende muito a previdência privada. Deixa eu ver aqui. Tem que andar rápido porque hoje já estou passando da hora. Eu gostei muito dessa resposta, né? A pessoa colocou lá. Primeiro passo. Qual a finalidade do investimento? Apenas uma pessoa, se não me engano. Não mais do que 3, com certeza, porque eu li tudo muito rapidamente. Então, saber para que você vai fazer investimento é interessante. Aí a pessoa dividiu por prazo, né? Curto, médio e longo, definiu como curto 2 anos, médio 9, longo acima de 9. E aí citou algumas utilidades para esse tipo de investimento. Achei perfeita essa resposta, perfeita. Que a pessoa, antes de falar do investimento em si, essas características, ela falou que eu teria que refletir sobre a finalidade do investimento. Perfeito. Alguém citou ações do Itaú, como eu já tinha falado antes, como muito descontadas, isso é verdade. Se você pegar e colocar lá no YouTube sobre ações do Itaú ou Itaúsa, que é a hold do Itaú, tem muito potencial de crescimento. E essa pessoa citou que ela está aí na expectativa dela lá de render 40% até o final do ano, se não me engano, aumentar de preço, né? Então, Itaú é um palpite muito bom, mas isso não é uma recomendação de compra. Alguns citaram lá a composição, essa pessoa citou 70% em renda fixa e 70% em renda variável. Isso eu achei ruim, porque sendo jovens do jeito que vocês são, teria que ser o contrário, né? Então, muito jovens como vocês são, muito tempo pela frente, uma maior parcela em renda variável. É o que eu suponho, tá? É o que eu indico. Agora, dependendo da sua vontade de se expor ao risco, teria que ser isso aí mesmo, então depende muito de você. Alguém citou também sobre que 1/3 das ações rendem acima do Ibovespa. Isso é uma informação importante, eu não sei se é verdade, mas deve ser. Okay? Então é interessante, você, como eu disse, são 400 e poucas ações negociadas na Bolsa do Brasil, você reduz, se não me engano, para 77, são as ações do Ibovespa, e ali dentro você saber escolher algumas ações que rendam acima do Ibovespa é excelente, você está diminuindo muito o seu risco. Então achei muito interessante alguém ter citado isso. Alguém citou uma estratégia que está à esquerda, em preto, muito parecido com a estratégia do Primo Rico, o Thiago Nigro. Tá? Ele colocou lá 20% em renda fixa, liquidez diária e 20% em Tesouro IPCA, que para mim é praticamente a mesma coisa, seria como 40% em renda fixa. Né? Depois, 20% ações no Brasil, 20% fundo imobiliário e 20% fora do Brasil. Lembrando que investir fora do Brasil vai ser o último assunto que eu vou falar, está muito fácil, mas uma conversa que eu tive aí com o professor Simval antes da aula, e tem aí os seus perigos, então tem que ter bastante atenção. Do lado direito, só para a gente ver como é parecido o que essa pessoa colocou com o que o Primo Rico expõe a estratégia dele. Né? Ele divide o dinheiro dele em 4 partes iguais, 25% no caixa, que ele chama de oportunidade, então é uma renda fixa. Imagina, alguém que a gente supõe, eu já conversei com uma pessoa, a gente estimou quanto ele deve ter, o plano dele é chegar a 1 bilhão. Ele deve estar hoje com em torno de 200 milhões investidos. Tá? Então, 25% disso aí na faixa dos 50, 60 mil reais no caixa, sem estar investido em praticamente nada. CDB de liquidez diária, tesouro direto, esse tipo de coisa. Tá? 25% em ações no Brasil, 25% fundo imobiliário e 25% de ações no interior. Reparem que são estratégias muito parecidas. Muito parecidas. Tá? Não houve sugestão de investir, entre aspas, na redução de dívidas, que eu acho que é uma coisa muito sábia. Ninguém tocou nesse assunto aí, eu acho que é uma coisa interessante. Alguns citaram Bitcoin, eu abomino completamente. Primeiro, não sei coisa alguma sobre Bitcoin. Segundo, acho que é muito perigoso, tá? Mas é algo interessante. Se vocês quiserem, eu tento encontrar alguém que sabe falar sobre Bitcoin e essa pessoa vem aqui falar. Mas eu não recomendo não, acho muito ruim. Atenção para as ações, alguns falaram, né? Ações para crescimento. Então você compra uma ação por 2 para ela daqui a pouco tá 15, alguma coisa assim. Ou ações pagadoras de dividendos, como eu disse, é a minha estratégia hoje, em função da minha idade, chamada aí de vaca leiteira pelo mercado.
Alguém sugeriu debênture, se não me engano, uma pessoa só, e uma debênture incentivada. Ela tem isenção de imposto de renda para pessoa física. E citou uma questão que eu acho muito bacana. Citou a assimetria entre risco e retorno. Como eu não entendo de debênture e também não entendi assim de primeira o que seria essa assimetria risco-retorno em relação a debênture, eu achei que é um assunto interessante. Mas como debênture, para mim, ela está muito próxima de renda fixa, eu só comecei a estudar o assunto debênture depois que eu vi que era parecido com renda fixa, eu deixei para lá. Mas é uma opção interessante também. Último slide, que bom, a gente já vai acabar. Achei muito bom, por isso que eu coloquei o boa ali. A pessoa falou assim, renda variável. Ações que ainda não retornaram ao patamar diante da crise. Aí a pessoa citou alguns setores, né? Administração de shopping centers, indústria automobilística e empresas na área de saúde. A propósito, eu tenho a minha maior parte de fundos imobiliários, uma grande parte dos meus fundos imobiliários está num fundo de shopping center. E eu tomei na cabeça, aí desde que teve a pandemia, os aluguéis pagos por esse meu fundo são muito baixos. Caíram assustadoramente. Tá? Então, eu tenho uma percepção de que fundo imobiliário ou ações relacionadas a shopping centers vão subir no futuro, vão voltar a pagar os aluguéis que pagavam, mas está sendo meio difícil atravessar isso. Tá? Aí eu dei uma parada nesse tipo de investimento e estou procurando entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil em relação a essa pandemia. Tá? Mas a expectativa que eu tenho é que os shoppings vão dar bom retorno no futuro. Acho que ninguém citou o fundo garantidor de crédito, tá? Mas é uma coisa interessante para se falar, inclusive sobre o assunto de que o fundo garantidor de crédito não necessariamente tem condições de bancar se houver uma quebradeira geral. Tá? Então existe essa percepção de que o fundo garantidor de crédito vai garantir o seu CDB, por exemplo. Alguém citou CDB com garantia de FGC, mas tem algumas teorias em contrário, que o FGC não é forte o suficiente para aguentar uma quebradeira muito grande, tá? Isso realmente me assusta. Mas, de qualquer forma, eu não gosto muito de renda variável de qualquer jeito, então é um assunto que, para mim, não tem muita influência. Mas é importante para quem investe em renda fixa. Alguns citaram setores de ações, isso é importante, estão dentro do Ibovespa, algumas ações rendem mais do que as outras, valorizam mais do que a outra, têm mais liquidez do que outras. Então é interessante saber setorizar onde você está colocando dinheiro, empresa de energia, empresa do setor financeiro, do varejo, etc. Uma pessoa citou investimento no negócio, achei muito boa essa sugestão. Eu já tive uma empresa, ela faliu há pouco tempo, eu montei uma cafeteria, perdi muito dinheiro, tenho muita dívida sendo paga, inclusive ainda hoje. Então eu aprendi que não é uma boa ter um negócio, mas sempre é uma coisa interessante, principalmente se você subir bem devagarzinho, que não foi meu caso. Eu já quis entrar num shopping center, num negócio que eu não sabia direito, que era uma cafeteria gourmet. Então, investir em um negócio pode ser uma coisa muito boa se você domina o beabá lá das atividades. E, finalmente, alguém falou também de maneira muito primorosa, uma comparação aí do que essa pessoa chamou de comparação entre o mercado americano e os pífios rendimentos da Bovespa. Quando o professor Simval falou sobre pífio, o Brasil, em termos de universidade, foi muito pífio em relação à América Latina, eu lembrei disso daí. Pífio é uma palavra que eu raramente ouço, e a vez anterior que eu ouvi, que não hoje, foi num livro sobre o mercado de ações, falando sobre os pífios rendimentos de renda de aluguel de imóvel. Né? Você compra um imóvel para ter renda. Aí a pessoa falou, isso não é investimento, isso dá rendimentos muito pífios. Então, é uma palavra diferente. Essa pessoa justificou a sua opção em função da moeda forte, que é o dólar, tem uma inflação menor do que aqui no Brasil, está fora dos cuidados da CVM, entre aspas, né? Porque para algumas pessoas a CVM deveria atuar melhor no mercado, em termos de polícia do mercado. Na minha opinião, a CVM trabalha bem, mas eu tenho uma visão muito romântica sobre a CVM, eu não conheço o que tem por trás da cortina.
Tá? Então eu vejo pessoas falando bem e vejo pessoas falando mal da CVM. Então essa pessoa foi bem enfática no sentido de que a CVM não é lá essas coisas. Essa pessoa citou que investe por uma corretora chamada Avenue, que é americana, e ela é muito receptiva aos brasileiros. Então hoje em dia você abre a sua conta lá no exterior, aqui no Brasil, manda tudo por e-mail e faz da mesma forma que aqui eu compro uma ação muito rapidamente, faço essa operação pela internet, só que estou falando da Bolsa de Nova York ou da Nasdaq, e em função dessas duas questões, está investindo em moeda forte e numa inflação menor, tem algumas coisas que superam o Bovespa, por isso que essa pessoa chamou a nossa Bolsa de Valores de São Paulo de rendimentos pífios. Porém, tem algumas questões, como eu disse, estava conversando com o professor Simval, que recomenda fortemente o contrário, né? Fica aqui no Brasil, porque inclusive investidores de fora do Brasil estão olhando para o Brasil, porque aqui tem bons rendimentos, etc. Então, mas eu tenho tido alguma inclinação a olhar isso daí daqui a pouco. Tá? Tem uma questão de imposto de renda também que a gente tem que ver, e isso merece pelo menos muito cuidado. E essa pessoa citou que pode nos falar algo sobre isso. Se tiver presente, depois entre em contato, por favor, porque eu gostaria muito de combinar uma apresentação sua. Eu sei quem é, tá? Já vi o nome da pessoa, mas gostaria de que você se apresentasse. Se você não falar nada, eu não vou tocar no assunto, mas é um assunto que eu gostaria, seria um convidado meu, interessante, que é o próprio aluno da disciplina, para ensinar para nós todos essa experiência. A pessoa falou que já tem alguma experiência com esse investimento no exterior, e eu acho que seria interessante, pelo menos, a gente conhecer sobre isso. Bom, terminou nossa apresentação. A nossa tarefa para hoje é o seguinte: o que desses assuntos merece melhor explicação? Você pode colocar um assunto só ou vários, você é que sabe. Tá? Não precisa lembrar do que eu falei. Assim que terminar a aula, seja daqui a pouco, eu vou enviar essa apresentação para você. Então você vê lá, eu quero isso, e coloca. Então, de novo, a sua participação na aula vai ser esse e-mail aí que você vai enviar. Bom, hoje eu não cumpri o que eu tinha prometido, porém vocês escreveram muito e eu achei muito interessante tudo que vocês escreveram. Procurei fazer um resumo sobre os tópicos. Então, fico aguardando a colaboração de vocês e ver aí o que vocês querem, porque são muitos assuntos, na verdade, né? Eu posso pegar aí os 5, 8 assuntos mais recorrentes e chamar pessoas, caso eu não saiba falar sobre assuntos, chamar pessoas para explicar aqui para gente. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma coisa para falar. Deixa eu ver, tem algumas mensagens aqui, eu vou ver se tem alguma coisa para se comentar. Comgás pertence à Cosan. Não sei, eu acho que Comgás é Companhia de Gás de São Paulo, alguma coisa assim, mas uma ação que deu 15,15 consistentemente, 15,15 ao ano, não no período, tá? Nos últimos 5 anos ela rendeu em média 15,15% em dividendos. É muito dinheiro, muito dinheiro. Okay? Então, pergunto se alguém tem alguma questão para colocar. Bom, não tendo considerações, eu espero que o assunto tenha sido interessante. Vamos lá, tem uma mensagem aqui. Queria entender melhor como começar uma vida sem dívida. Beleza, falar sobre o endividamento já está previsto, tá? Inclusive, eu ia hoje abrir um pouco mais o método Doutor Finanças, que eu falei por alto na última aula, e o primeiro ponto é endividamento. Mas como houve muitas sugestões de assuntos diversos, eu resolvi fazer uma apresentação sobre essas questões, porque investimento está previsto para eu falar. Se não tivesse tanta coisa aqui para falar, porque eu vou falar de endividamento, depois de orçamento, o terceiro assunto é poupança e investimento. Aí eu vou falar o que eu sei sobre isso, tá? E algumas experiências que eu já fiz. Tenho aí quase 2 anos, que é nada em termos de bolsa, mas já dá para ensinar alguém a entrar lá e aproveitar algumas coisas, tá? Mas
o primeiro assunto vai ser endividamento. O primeiro assunto oficial, digamos assim. Professor Simbal, quer falar alguma coisa? Já apareceu aí? Luiz, Pois não. eles receberam o link do livro da CVM? Não, ainda vou falar sobre isso numa outra oportunidade, porque eu vou falar sobre a plataforma do Conselho, que tem uma comunidade chamada Literacia Financeira, onde tem a CVM, que tem os livros. Eu acho que não falei ainda não, mas está previsto para falar. Tá. Não, isso é importante que a turma já comece lendo, que é para poder já É, ir assimilando, criando dúvidas. a propósito, isso que o professor Simval está falando é que a CVM tem um portal chamado Portal do Investidor, que tem lá vários livros em PDF. São livros com cento e tantas páginas, 200 páginas. Alguns desses livros são sobre o mercado financeiro. E um deles especificamente, que não é sobre o mercado financeiro, é sobre finanças pessoais, sobre planejamento financeiro pessoal. Um livro que não tem um ano ainda de vida. Ou seja, muito novo, muito atual. Grátis, tudo lá da CVM é grátis. Então, isso ainda vou falar sobre isso. Tá? Bom, não havendo perguntas, agradeço a participação de todos. Vou, neste momento agora, enviar o slide para você. Então, me responde, por favor, o que você quer que fale sobre investimentos. Se quiser. Se não, só fala assim, professor, já está suficiente, não quero saber de mais nada não. Ou você escolhe lá alguns assuntos que foram apresentados por vocês mesmos e ressalta lá para fazer uma avaliação e poder falar um pouco mais. Eu vou desligar agora, eu vou ficar conectado, mas eu tenho outra aula 8h30 para o pessoal de ética que fez 20.1 e vai hoje tratar de alguns assuntos das atividades que foram feitas lá. Boa noite para todo mundo. Até Luiz, terça-feira. Pois não? agora pula lá para mim, para me assessorar se eu fizer a lambança. Pode deixar. Boa noite, Dayana. Boa noite, Silas. Boa noite, Shirley. Agradeço mais uma vez a participação. Vamos comemorar, hein, pessoal? 100 anos da UFRJ na segunda-feira. Não é para qualquer um. Qual o canal no YouTube? Não sei qual canal você está falando, Anderson, mas nós temos um canal da nossa turma, chama Finanças Pessoais UFRJ. Tá? Cada aula eu gravo e coloco lá. Então tem uma playlist chamada Período 20/4 e aí todas as aulas vão ficar lá. Assim que acaba a aula eu edito o vídeo e subo para o YouTube da turma, que é Finanças Pessoais UFRJ. Se não é isso, Anderson, pergunta de novo aí que eu tento ver. Valeu, valeu então. Pessoal, boa noite e quem quiser já ficar aí para a aula de ética, pode ficar.